Olá, boa noite, caros colegas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso para compreender o fascismo, organizado e ministrado pelo professor Vanderlei Codo. Trata-se, então, de um curso de extensão desenvolvido com o apoio da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, e da Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campos de Assis. Então, serão realizadas 8 aulas, 2 por semana, iniciando hoje, 22 de setembro, e se encerrando no dia 15 de outubro de 2020. Contaremos com materiais básicos para o curso, tais como indicação de literatura e recursos audiovisuais, vídeos e filmes, que serão disponibilizados de 3 modos. No Abrapso, no menu Cursos e submenu Bibliografia e Materiais, na página do Facebook da Abrapso, e ainda serão encaminhados por e-mail aos inscritos no curso. O curso contará ainda com uma página no Facebook e o endereço de e-mail que será possível interagir com o professor Vanderlei Codo, enviando perguntas sobre a temática que possivelmente não foram aqui respondidas. Em breve indicaremos os links das páginas e do site aqui nos comentários e também aqui abaixo no nosso vídeo. É importante frisar, né, que as aulas vão ocorrer somente pelo canal do YouTube e no Facebook da Abrapso, ainda que a gente tenha as páginas específicas do curso. E apenas as dúvidas sobre o conteúdo do curso que devem ser direcionadas ali ao e-mail e à página específica do curso. O curso atingiu o total de 1.231 inscrições e todos os inscritos poderão obter certificado de participação em curso livre pela Abrapso, mediante o preenchimento de formulário de presença, que também será disponibilizado durante as aulas. Em breve a gente já vai disponibilizar o link. Os 250 primeiros inscritos ainda terão direito à certificação de participação em curso de extensão por meio da assinatura no mesmo formulário de presença e mediante a cadastro realizado no sistema da Unesp, que em breve também indicaremos por e-mail o link para o cadastro. Cada aula constará ali de uma introdução de 5 minutos. Depois teremos 4 tópicos em cada aula, sendo que terá duração de 15 minutos cada um, e ao final de cada tópico haverá 5 minutos para perguntas e discussão. Posteriormente, teremos um fechamento de 5 minutos, mas lembramos sempre que estes tempos podem variar, né, conforme o andamento da disciplina do curso. E a programação é de que cada aula venha ali durar no máximo 90 minutos, para não cansar e não nos alongarmos demais aí. Enfim, desejo a todos e a todas um ótimo curso, e agora eu passo a palavra ao professor Vanderlei Codo para a gente iniciar as atividades. Boa noite. Boa noite. Desculpem o mau jeito, eu nunca dei aula para muita gente que eu não vejo. Todo mundo me vê e eu não vejo ninguém. Funciona mais ou menos como você está num divã sendo analisado por 1.300 pessoas. É algo um tanto estranho, mas são coisas da pandemia. Vocês já viram que tem todas as condições da gente dialogar, trocar perguntas, etc., tanto aqui no curso quanto fora via Facebook ou via e-mail, né? Essa primeira aula é sobre o que é fascismo. E meu desejo seria introduzir essa aula com uma definição curta, precisa, sobre o que é fascismo.
Infelizmente, não dá, não é possível. Não é possível porque o fascismo é um fenômeno extremamente amplo, porque envolve uma ideologia fascista, uma política fascista, um governo fascista, um sistema fascista, e cada um deles tem suas dimensões a serem avaliadas. Isso transformaria a definição de fascismo em um livro sobre fascismo. A segunda questão é que existe muita literatura sobre fascismo, muita literatura. O hábito que nós temos em ciência de fazer um estado da arte é praticamente impossível quando você fala em fascismo. Uma pesquisa em qualquer site especializado com o tema fascismo vai te levar à loucura de tantos os títulos que tem. Em troca, o cientista social que avalia o fascismo fica na posição de um cientista natural, de um cientista biológico. Nós sempre tivemos inveja dos cientistas de biologia, química e física, porque eles têm capacidade de replicar tudo o que eles fazem. Então, você faz um experimento aqui, você replica exatamente o mesmo experimento na China e em outros tempos, em outros lugares. No caso do fascismo, o cientista social fica se sentindo um pouco como com o mesmo sentimento de um cientista das ciências duras. É impressionante como o fenômeno fascista e como se repete. E se repete com detalhes. Você encontra as mesmas frases, os mesmos slogans nos vários fascismos que você estuda. Um exemplo, por exemplo, se você pega o slogan do Trump, eu quero a América tão grande quanto antes, e você pega o Mussolini e ele vai dizer que quer reviver o grande império romano. E isso poderia ser, no Brasil também tem lá seus rompantes, mas eu não vou entrar em detalhes agora. O que eu quero te deixar claro é que nós estamos diante de um fenômeno que é bastante que se repete quase sempre da mesma maneira. Essa bandeira que eu quero que seja apresentada agora, a Rochelle vai mostrar a bandeira. Pronto, essa bandeira está aqui porque ela está aqui para deixar claro que esse curso não aspira à neutralidade, mesmo que a neutralidade existisse, que não aspira à equidistância entre o fascismo e os seus inimigos, não aspira à erudição. Esse curso é uma maneira de lutar contra o fascismo, ou pelo menos de aparelhar melhor a luta antifascista. Esse curso sabe que o fascismo é a pior ameaça que a humanidade já inventou e quer eliminar com ela, ou ajudar no máximo que possa para eliminar com ela. Repara, eu falei eliminar, não falei discutir, não falei debater, não falei combater, eu falei eliminar. Não é possível pensar numa sociedade onde haja fascistas e onde eles cheguem no poder, como, por exemplo, chegaram no Brasil. Mas vamos, então... sim, um detalhe. É preciso, se não há uma boa definição, pelo menos é preciso evitar algumas confusões.
O fascismo é de extrema-direita, mas nem toda direita ou extrema-direita é fascista. Você tem vários governos de extrema-direita que não são fascistas. Por exemplo, boa parte da ditadura militar, com exceção talvez de um ou outro ditador, ela era de extrema-direita, mas não era fascista. O fascismo é autoritário, mas nem todo autoritarismo é fascista. Um bom exemplo é o comunismo. Você tem comunistas, governos comunistas autoritários, mas que nem por isso são fascistas. E ao contrário, são totalmente antifascistas. Né? Por último, o fascista é racista, o fascismo é racista, é homofóbico, é misógino, mas nem todo racista, homofóbico ou misógino é fascista. Você tem um leque enorme de racismos e de homofobias que não coadunam com a maior parte da questão do fascismo. Bom, mas vamos ao trabalho. O nosso primeiro bloco, então, é sobre a ideologia fascista. A primeira coisa a chamar a atenção é o irracionalismo. O fascismo, ele cultiva o irracionalismo. Ele cultiva, como exemplo de combate, como forma de combate ao racionalismo e à ciência, mas também como forma de raciocínio, de operação, de colocação do seu desejo político na sociedade. Bom, se precisar de exemplo de racionalismo, basta ler qualquer coisa do Olavo de Carvalho. A Terra é plana, a Coca-Cola é feita com feto de humanos, é extremamente irracionalista e faz combate à razão, combate à ciência, daí por diante. É só ver o que o Bolsonaro está fazendo com as universidades no Brasil. Ele escolheu cuidadosamente inimigos da educação para serem ministros da educação. O Weintraub, por exemplo, é um exemplo lapidar, é um exemplo didático do ódio, do desprezo, da luta que o fascismo tem contra a educação e da existência forte do irracionalismo. Paralelo ao irracionalismo, você tem a burrice. Toda liderança fascista é burra e toda ela se acompanha de idiotas. Quando eu falo isso para alguns colegas com quem eu debato, para gente que sabe pensar, normalmente a resposta é a seguinte: não, mas como que ele não é burro, ele tem um projeto muito bem definido para o país e ele venceu com esse projeto e vai continuar com ele. É isso. Não confunda um projeto bem estruturado com a inteligência. Ao contrário, a pouca inteligência executa melhor um projeto do que uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa inteligente tem dúvidas, tem críticas, tem discussão, e isso atrapalha a realização do projeto. Para realizar um projeto, principalmente um projeto que visa toda a sociedade, que visa o governo, que visa
todo mundo, você precisa ter antolhos, você precisa funcionar como uma mula com antolhos que só olha para frente e é incapaz de ouvir crítica, incapaz de ouvir discussão, daí por diante. Sim, é verdade, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países nos dias de hoje, você tem projetos muito bem estruturados de fascismo. O Bannon é a pessoa que mais fica claramente responsável por esses projetos, nesses vários governos, inclusive no Brexit, e sendo governado por pessoas burras. É preciso entender que, se você não for um idiota, você não pode adotar uma doutrina fascista. Como é que você vai acreditar piamente, por exemplo, que você é uma raça superior e que negros, índios, judeus não são gente? Se você tiver um pouco de inteligência, você vai olhar para essas pessoas, você vai ver que são gente. Mas o fascista não admite que seja gente. Se você fosse um pouco, se for um pouco inteligente, você não vai abrir um campo de concentração e matar 6 milhões de pessoas acreditando que você pode purificar a tua raça com isso. Você não vai, se você for um pouco inteligente, você não vai pensar em impedir casamentos de raças diferentes porque elas contaminam a raça. O Mussolini dizia que o enfraquecimento da raça ariana era feito pela miscigenação. Isso contraria qualquer descoberta em ciência, desde Darwin, desde antes de Darwin, que exatamente prova que é a miscigenação, que é a mistura que fortalece a raça. Nós vamos conversar sobre raça mais tarde. Enfim, você não é possível que uma liderança fascista seja capaz de inteligência. E você pode pegar as falas todas dos fascistas todos de hoje e de ontem, e você vai comprovar que são rigorosamente estúpidos. Vamos lá. Ainda na mesma linha, a mistificação ocupa o lugar da verdade. O mito aparece como verdade. Não é à toa que o Bolsonaro é chamado de mito. A Mussolini comemorou muito porque já tinha um mito. E Mussolini dizia com todas as letras: esse mito não deve ser real. Não precisa e não deve ser real. Tem que ser uma fantasia, tem que ser uma elaboração, etc. Você vai ver daqui a pouco que um dos mitos preferidos do fascismo é a paleogenética. Você não sabe o que é paleogenética? Eu fico feliz, porque eu também não sabia. Eu tive que estudar para procurar o que é paleogenética, mas eu conto para vocês daqui a pouco. Ok. Para o fascista não há adversários, há inimigos. Você não tem no outro um adversário, você tem no outro um inimigo. O fascismo, a ideologia fascista, ela se estrutura com uma base de nós e eles. Então, nós somos os brancos, caucasianos, e os outros são os judeus, são os negros, são os imigrantes, são os árabes, etc, etc, etc.
o que se elabora com os outros é que os outros não são gente. No Brasil da escravidão, se dizia, se escrevia com todas as letras que o índio não tem alma. Ao contemplar a destruição da população indígena, o Bolsonaro falou que tem até índio que está melhorando um pouco, até está parecendo gente. O outro não é, e o outro precisa ser eliminado. Não se trata de derrotar o outro, se trata de acabar com ele. Lembra da campanha do Bolsonaro? Nós vamos eliminar todos esses petralhas. E o esforço que o Bolsonaro faz, que o Trump faz, etc., para eliminar os inimigos é reconhecido internacionalmente. Com isso, você entra num outro processo que, para mim, ainda é extremamente misterioso. Eu consigo explicar essas características da ideologia, você também conseguiria sem muita dificuldade e sem muito esforço. Mas há algo que eu não consigo explicar. É a atração que o fascista tem pela morte. O fascista louva a morte do outro e de si mesmo. Várias e várias comunicações dos fascistas que estão no governo elogiam a morte. Outra vez, o Mussolini dizia que o italiano sabe morrer. E que saber morrer é fundamental para ser um bom fascista. É o desprezo, é a negação da vida. A negação da vida aparece sob as formas as mais diversas. A negação da vida no meio ambiente, vegetal e animal. A eliminação do diferente, quer seja imigrante, quer seja... O imigrante é um excelente candidato para ser vítima do fascismo. Ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa que fala outra língua, é uma pessoa que vem com outros costumes, é uma pessoa que vem ocupar espaço. Pronto, se você tiver uma boa carga de imigrantes, você vai ter um inimigo fascista preferencial. Isso é verdade também para os negros, isso é verdade para os gays. Eu não gosto da palavra gay, eu prefiro a palavra viado. Gay é uma palavra discriminatória. Viado não discrimina ninguém. Mas são candidatos, por excelência, do ódio fascista. Você tem o ódio como forma de sentir, e você tem o elogio à morte, a paixão pela morte, como maneira de se relacionar com o mundo e com a vida. Não é? Você montou um quadro que compõe a ideologia fascista. Você pode achar um fascista que seja menos irracional, você pode achar um fascista que tenha que seja menos idiota, você pode, mas você não pode achar um fascista que deixe de odiar como forma de sentimento, como único sentimento que ele tem, e não que não tenha ódio pelo conhecimento, pela razão, e que não tenha a atração pela morte. Mas varia muito isso, e varia no momento histórico, varia na população que você, para a qual você estiver olhando. Se você estiver olhando
para a França, para o Brasil, para os países árabes, para o México, etc, etc, etc. Mas essas são as características básicas da ideologia fascista. Eu, com isso, considero terminado o primeiro tópico. Abrimos, então, para perguntas e discussão. Está aqui a Rochelle, que não me deixa mentir. Agora, nós vamos ver as perguntas. Sim, Vanderlei, vamos lá, as perguntas. Bom, tem a Emily Caruso perguntando: patriotismo é fascismo? Não. O fascista é patriota. É um patriota meio cínico. Ele é um patriota que ele é capaz de eliminar as riquezas todas do país, por exemplo, né? Vender a riqueza do país, por exemplo, se entregar de corpo e alma para um líder mais poderoso, por exemplo. Então, é um patriotismo meio cínico, meio sem vergonha. Mas você tem uma coloração patriótica quando você fala em fascista. Mas a grande maioria dos patriotas não são fascistas. E, ao contrário, são inimigos naturais do fascismo, porque são pessoas que preservam o seu país, que preservam o seu povo, que cantam o seu povo, que idolatram o país onde estão vivendo. Isso é incompatível com o fascismo. Espero que eu tenha respondido você. Okay. Vamos à próxima. O Alberto Amaral. Professor, como você acredita que nessa crise fascista que estamos vivendo no Brasil atual, exista algum movimento insurgente de combate ao fascismo? Haverá uma aula inteira sobre isso. A minha última aula é exatamente um mapa da resistência fascista no Brasil, e eu te adianto, você vai ver que tem muita coisa, tem muita gente fazendo coisas, tem um movimento antifascista muito forte no Brasil, de todas as correntes. É curioso, eu sempre fui de esquerda e cresci na esquerda, acostumado a ouvir que a esquerda só se une na cadeia, né? Não é verdade. No movimento antifascista, a esquerda se une. A própria bandeira antifascista já mistura anarquismo e comunismo. E você tem nos movimentos antifascistas, você tem anarquista, socialista, comunista, social-democrata, direita democrática, etc., etc., compondo uma frente de luta antifascista. Mas eu não vou estragar minha última aula. Na última aula, você vai ver você vai ver um bom mapa desses movimentos antifascistas. Existem, sim, são muitos e são fortes. Por hora, eu posso te adiantar isso. Ok, vamos lá. Eu acho que é Irafo, se eu não me engano. Professor, a esquerda no Brasil propõe frente de esquerda contra os fascistas no poder. Já a parte dela e a centro-esquerda pregam aliança ampla, que inclui velhos adversários. Quem está certo? Comente. Quanto mais ampla a aliança, mais certa ela está. O fascismo não é algo fácil de ser derrotado. O fascismo, primeiro, ele vem do nosso mais profundo inconsciente. Nós vamos ver isso na segunda aula. Segundo, ele se manifesta de maneira mais ampla e hegemônica dentro da sociedade. Todo mundo tem que estar nessa frente. Se for só a esquerda, não vai dar. Não vai conseguir derrotar o fascismo, né?
Hoje, você está tendo, por exemplo, um processo de eleições municipais, né? E eu lastimo muito que, em vários lugares, não houve uma frente de oposição ao governo fascista. Você tem governadores francamente fascistas e você não teve um combate unificado de frente sobre isso. Nós precisamos tomar cuidado. Ou a gente constrói uma frente ampla, ou a gente não consegue derrotar o fascismo em 2022. Vamos lá, mais uma pergunta para encerrar esse bloco. É do Valdenilson Ramos. Mas antes de ler a pergunta dele, eu só queria responder algumas perguntas que foram aparecendo aqui, né? O curso ficará, as aulas do curso ficarão gravadas, né? Estão sendo gravadas, continuarão ali no YouTube da Abrapso, no canal do YouTube da Abrapso, e no Facebook também possível ali para acesso. A lista de presença também eu indiquei aqui o link, tá? Que aí é necessário para quem se inscreveu e deseja ter certificado, se inscrever ali, clicar no link e preencher o formulário e nos enviar. Bom, agora vamos à pergunta do Valdenilson. Professor, você não acha que nomear um governo fascista de burro é uma forma de tirar a responsabilidade? A dele sim, a nossa não. Quem precisa saber que ele é estúpido somos nós. Aliás, se ele souber que eu disse que é estúpido, eu estou correndo algum tipo de risco. O que facilita a vida de um fascista é dizer que ele tem um projeto bem definido e que ele está cumprindo esse projeto, daí por diante. Né? Entre outras coisas, meu caro, eu não lembro o teu nome, entre outras coisas, o fascismo não precisa da aceitação, da tua aceitação. O fascismo tem as suas milícias e tem os seus soldados. Hoje, no Brasil, você tem 30% de eleitores que são Bolsonaro, independente de qualquer coisa, e desses 30 eleitores, algo em torno de 5, não dá para contar direito, 5, talvez um pouco mais, um pouco menos, por cento, que são fascistas mesmo. Isso se reproduziu no mundo inteiro. Né? Na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, para falar da primeira onda fascista, né? Você tinha sempre uma milícia, armada ou não, formada por quase 5% da população. Você pensa que o Bolsonaro quer armar todo mundo? Para quê? É para vender dinheiro? É para dar dinheiro para a fábrica de arma? Não, meu amigo. É para armar milícia, é para formar milícia suficiente. A tentativa de formar milícia que ele fez foram os 300 que viraram 30. Lembra a ridícula demonstração que foi dada em Brasília? Ele precisa do povo armado e suficiente para derrubar poder legislativo, poder judiciário, etc. O Bolsonaro não cansa de tentar. O Trump não cansa de tentar. O problema é que são incompetentes e não conseguem. São incompetentes e no Brasil também você teve algumas forças que impediram alguns atos totalmente fascistas. Então é preciso, ao contrário, é preciso denunciar que esse sujeito é um idiota. Foi importante, por exemplo, quando se denunciou que o Geisel tinha uma inteligência extremamente limitada e que quem fazia a cabeça do Geisel era o Golbery. Pena que isso demorou. Então, eu acho que não, eu acho que enfraquece se a população
tiver clareza de que nós estamos sendo comandados por um imbecil. Bom, Vanderlei, já passamos aqui de 5 minutos para perguntas, já estamos em 10 minutos. Eu apenas gostaria de indicar que aqueles que não foram contemplados aqui, né, nas suas perguntas, pela resposta do professor, poderão encaminhar suas perguntas, então, pela página do Facebook do curso para compreender o fascismo, ou por e-mail, que eu indiquei aqui nos comentários também, que o professor posteriormente responderá. Podemos passar, então, para o outro bloco? Vamos sim, e desculpem, mas eu respondo, sim, as perguntas que me vierem pelo Facebook, pelo e-mail, pelo que quer que seja. Agora o nosso segundo bloco é sobre política fascista. Então, olha lá. Um ponto obrigatório de uma política fascista é a invenção de um inimigo. E o melhor exemplo de inimigo é a raça, né? Porque raça, de uma vez por todas, não existe mesmo. A raça foi uma invenção, e uma invenção para se lutar contra uma invenção do capitalismo para garantir a exploração de todo mundo. E é curioso isso, quando o inimigo, o inimigo não dá certo, o fascista se torna amiguinho e, de repente, escolhe outro inimigo. O Bolsonaro, por exemplo, era ou é, sei lá, católico, e foi lá se batizar nos evangélicos, porque os evangélicos estavam dando muito apoio para ele, e pronto, nenhuma crítica mais ao evangélico, nenhum elogio mais do catolicismo ou nada. Né? Hoje você tem os gays, você tem os índios, você tem os negros, você tem os imigrantes, você tem os nordestinos, nordeste e nordestinos, como inimigos de escolha do Bolsonaro. Ele pode variar um pouquinho, pode, numa hora, fazer uma aliança com algum ex-inimigo, etc. Né? Bom, essa, então, é a primeira questão. Você precisa inventar um inimigo. E, em seguida, o teu problema é eliminar o inimigo, mesmo quando ele foi inventado. Então, o Holocausto é o melhor exemplo disso. O assassinato dos judeus era chamado de solução final, não é? A eliminação sistemática que está sendo feita nas populações indígenas é algo que fica muito claro no Brasil. O desprezo pela morte dos negros, em todos os lugares onde o negro aparece como inimigo de escolha do fascismo. Os negros assassinados no Brasil a sangue frio, e pela simples razão de serem negros, nunca mereceram nenhuma crítica do governo, ao contrário, se incentiva cada vez mais a violência da polícia, etc. Né? Bom, então, sim, o ataque sistemático ao saber, à razão, à ciência. Né? Outra vez, o melhor exemplo são as universidades. Né? O projeto no Brasil era militarizar a escola e ensinar, fundamentalmente, para o garoto a ter disciplina.
não é conhecimento, não é ciência, é disciplina. Né? A evolução, a teoria da evolução que se quer ensinar nas escolas brasileiras é o criacionismo. Né? As universidades foram acusadas por todos os ministros da educação, particularmente pelo Engelb, que é o mais... entre os ministros da educação é o mais idiota, é o sujeito que nem sabia que não podia falar certas coisas. Assim como o cara que copiou Goebbels, eu esqueci o nome dele. O que ele dizia é que a universidade é uma coisa de prostituição e de droga. A propaganda da cloroquina é risível se não fosse trágica, né? É abandonar qualquer perspectiva de ciência, etc., e diz isso. Estão errados. Os cientistas não sabem o que estão fazendo. Quem sabe são os astrólogos, é o Olavo de Carvalho, são os místicos, daí por diante. Quer dizer, você tem um processo de ataque sistemático a qualquer saber. Filosofia, ciência, cultura, história, política, onde quer que haja razão, onde quer que haja ciência, o fascista encontra o inimigo. Não é? O ataque é sistemático ao Estado, ao conjunto dos aparelhos de Estado de uma democracia. Poder executivo, poder judiciário são os melhores representantes disso no Brasil. Né? O que ocorre é um ataque sistemático a esses poderes. O Bolsonaro chega ao assinte de participar de passeata, de movimentação pública, sem máscara, é claro, porque ele quer morrer e quer matar todo mundo, mas ele fica participando de passeata contra o Supremo Tribunal Federal, contra o parlamento, etc. Atualmente no Brasil está acontecendo uma coisa diferente. O Bolsonaro percebeu, alguém contou para ele, porque ele sozinho não seria capaz de perceber, mas alguém contou para ele que ele ia sofrer impeachment se ele continuasse do jeito que estava. Aí ele virou amiguinho do Congresso, da Câmara, tentou se juntar ao Centrão, que é exatamente o avesso de qualquer política no Brasil, que é um bando de oportunista, mas que pelo menos ele aposentou por algum tempo a ideia de fechar a Câmara e de fechar o STF. Lembra da fala, eu acho que foi do Flávio, de que precisava um soldado e um sargento para fechar o STF. Não é? E a outra característica importante do fascismo é o fato de armar a população. O projeto pensado, claro, de armar todo mundo. Né? Porque o fascismo, eu já disse isso lá atrás, precisa da sua milícia. E é a milícia que vai tomar o poder. Com sorte, você pode conseguir o apoio do exército, mas na grande maioria dos casos foi uma milícia armada que tomou o poder. Então, armar a população é uma das
exigências, uma das marcas da política fascista. E, por último, eu quero falar aqui de uma definição do Stanley sobre fascismo, num bom livro que eu vou indicar daqui a pouco nas nossas mídias. O fascismo é palingenético. O que é palingenético? Palin vem do grego, a palavra vem do grego. Palin quer dizer de novo e Gênesis quer dizer nascer. Então, é nascer de novo. É ressuscitar um passado mítico no qual estaria a nossa felicidade. Né? Então, o Trump que se elegeu com a consigna que a América seja grande de novo. E sempre que você encontrar uma política fascista, você vai encontrar a palingênese. Né? Essa fantasia de um passado feliz, de um passado onde todos nos realizávamos, etc., ela é algo bastante humano. Ela é um refúgio. Ela é uma proteção contra a realidade. Se o que eu vejo hoje se o que eu vejo hoje é violência, se o que eu vejo hoje é tragédia, se o que eu vejo hoje é a eliminação de seres humanos, eu recorro a um refúgio palingenético. O Ataúfo Alves tem uma canção. Eu daria tudo o que eu tivesse para voltar aos dias de criança. Eu não sei por que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. E vai por aí afora. E ele diz... eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Esse slogan foi usado, o Era Feliz e Não Sabia, foi usado por gente contra o governo democrático no Brasil. Isso era pichado nos muros e tal. Amélia, que era mulher de verdade. Eu estou infeliz com você. Você não é uma mulher que me agrade, que eu ame, que me deseje. Então, eu vou buscar no meu passado, e mitifico o meu passado. É claro que a infância do Ataúfo não foi essa maravilha de amores, e não. É claro que teve sofrimento, etc. Né? Mas existe um mecanismo de defesa da sociedade e do indivíduo que nos faz lembrar e recordar das coisas boas e esquecer das ruins. Então, é muito comum, você já deve ter ouvido muitas vezes, música boa era aquela daquele tempo, hoje só tem porcaria. E isso é seguido da lembrança de uma música maravilhosa de tempos atrás e de uma porcaria, evidentemente, que se canta hoje. É um mecanismo, é uma forma de você refugiar. Eu chamo isso de sobrevivência psicológica. Ora, no caso do fascismo, é absolutamente necessário a palingenia. Ele precisa de um passado fantasiado, de um passado mistificado, simplesmente porque ele não tem projeto para o futuro.
Qual é o futuro? Qual é o programa de governo dos fascistas? Qual é a proposta que eles têm para a sociedade? Né? A proposta que o governo Bolsonaro tem para a sociedade é destruir tudo. Ele falou isso. Quando ele foi jantar e puxar o saco do Trump, ele disse: eu não vim aqui para construir nada, eu vim para destruir. E tem muita coisa para ser destruída. As pessoas, muitas vezes, não entendem ou acham estranho que você tenha um liberalismo na economia e um fascismo na política. É fácil de entender isso. Qual era a proposta do Chicago Boys, do qual o Paulo Guedes era um representante medíocre? A proposta é o Estado mínimo. A proposta, portanto, é destruir o máximo possível do aparelho de Estado. E o Bolsonaro achou a pessoa certa. Achou um sujeito portador de um liberalismo jurássico. Ninguém mais pensa na escola de Washington. Às vezes eu fico imaginando que o Guedes é o último representante vivo do Estado mínimo. O próprio liberalismo já abandonou essa tese, mas ele está lá para destruir o Estado. E ele está conseguindo, muito bem, obrigado, destruir o Estado. Ele está vendendo as nossas grandes empresas estratégicas, a preço de banana. Né? A Petrobras ele já andou dividindo e fatiando e vendendo cada pedacinho aos montes. Agora ele quer vender a Eletrobras. E não só é a questão da venda, mas é a questão da eliminação do Estado como instrumento de proteção social. Ele quer acabar com os serviços sociais que o Estado promove para o cidadão. Ele praticamente acabou com a aposentadoria quando ele promoveu a reforma previdenciária. Né? Eu ouvi uma anedota bonitinha na época da reforma da Previdência. O único cara que vai se aposentar é o Raul Seixas, porque ele nasceu há 10 mil anos atrás. Esse processo de destruição do Estado, ele, para se sustentar, ele precisa da palengênese. Ele precisa de um sonho, de um mundo onde todos éramos felizes, e agora estamos tendo as condições de voltar para ele, de voltar a ter um mundo feliz. No caso do Bolsonaro, a palengênese se ancora na ditadura militar. Lá, sim, éramos felizes. Lá, a vida era muito melhor. Eu não preciso mostrar para vocês o quanto de mítico, o quanto de falso, o quanto de hipócrita tem esse tipo de afirmação, esse tipo de pensamento. Né? Eu estou lendo aqui um grande exemplo da palengênese é a segunda vinda de Cristo, que ele vai voltar para salvar a humanidade, porque a humanidade se perdeu, a humanidade é pecadora, então Cristo vem para nos redimir e para recuperar, para restaurar o mundo feliz em que vivíamos. Dá uma olhada na história e vê se o mundo que matou Cristo era feliz, era igualitário,
era generoso, era piedoso, etc. Não. Isso é uma invenção mística, de um passado místico, que justifica a minha impossibilidade de viver o presente com alguma esperança, com alguma dignidade, com alguma melhoria das relações sociais. Então, é isso. Palingenia, a invenção do inimigo, a eliminação física do inimigo, o ataque sistemático ao saber e à razão, o culto ao irracionalismo. O Olavo é o melhor exemplo do culto de irracionalismo, eu não me canso de repetir isso. O ataque sistemático ao Estado, armar a população toda e uma relação palingenética. Como eu disse antes, você não sabia o que era palingenética, eu também não sabia, fiquei satisfeito de saber que você também, né, ignorava o termo. É só, vamos para as perguntas? Vamos lá, Vanderlei. Bastante perguntas aqui chegando. Lembrando que as que não forem respondidas podem ser encaminhadas posteriormente para a página do Facebook do curso ou para o e-mail. Vamos começar com a pergunta do Vitor Costa. É possível combater o fascismo sem visar um projeto que seja anticapitalista, sem reformas ao capital? Não. O capitalismo é o filho, filho do capitalismo, e ao você eliminar o fascismo, você também está enfraquecendo o capitalismo. E ao lutar contra o capitalismo por uma sociedade mais justa, etc., você fatalmente estará lutando contra o fascismo também. O fascismo é um modo de expressão do capitalismo. O pior que já se inventou, o mais bem-sucedido que já se inventou, né? O fascismo conseguiu ter o poder absoluto em várias partes do mundo, mantendo a sua coerência assassina, etc. Não. Você, ao lutar contra o fascismo, está lutando contra o capitalismo, ao lutar contra o capitalismo, estará lutando contra o fascismo também. Ok. Vamos à pergunta do Hudson Lopes. Qual o papel do educador social na luta antifascista? E isso, outra vez, é coisa da última aula. Vocês estão me sacaneando, estão querendo esvaziar minha última aula. Eu vou fazer um protesto, vou vir aqui com bandeirinha e tudo, em protesto que vocês estão querendo que eu antecipe a última aula. Mas eu vou te dizer, eu vou te responder sim. A educação é o grande, não só o educador social, mas a educação é a grande arma que nós temos contra o fascismo. Talvez seja a única eficiente. É muito difícil você pegar um sujeito que foi criado pelo ódio e transformá-lo em um sujeito amoroso. Sabe o que você faz? Ele odeia negros, né? Aí você trabalha para que ele não... Tá bom, não precisa amar, mas não odeie os negros. Aí ele pega e passa a odiar outros. Então, escolhe outro inimigo. Agora fica sendo indígena, porque ele precisa dessa relação de ódio. E essa relação de ódio, ela foi estabelecida lá, no berço, lá na primeira infância. É muito difícil você lutar com ela. A menos que você tenha um processo educacional sério, grave, bem feito. Não só a educação no sentido de favorecer crítica, no sentido de abrir os horizontes do ser humano, no sentido de ensinar que a Terra, afinal das contas, é mesmo redonda. Não só a educação nesse sentido, mas uma educação antifascista. O professor de história, quando for no ensino médio, o professor de sociologia, se houver, etc., tem que destinar tópicos inteiros para discutir o fascismo. A molecada do primário
tem que discutir fascismo também, tem que ouvir o que é o fascismo. É preciso criar nessa gente toda que nós estamos educando ódio pelo fascismo, medo do fascismo. É preciso ter em cada um educado um inimigo do fascismo, porque o fascismo vai aparecer sempre. Sempre vão ter grupos fascistas. Pode ser pequenininho, como foi na maioria dos países, inclusive no Brasil, e pode continuar pequenininho, mas vai estar sempre lá, porque sempre vai ter uma educação, né, que conduziu o sujeito ao fascismo. Mas isso, volto a dizer, é produto da outra aula, não estraguem a minha festa aqui. Sim, vamos lá, outra pergunta. Do Gustavo César Gandolfi. O professor acredita que o fascismo no Brasil cresceu em razão da transição branda e fraca quando do fim do regime militar? Nós cometemos vários erros, né? Vários erros. Quando por exemplo, um dos primeiros erros, por exemplo, foi a anistia ampla, geral e restrita. Que você pega os assassinos e compara e equivale o assassino ao revolucionário e anistia os dois. Com isso, a estrutura fascista, a estrutura autoritária, extrema-direita e muitas vezes fascista, ela ficou inteira. Silvio Frota, por exemplo, disputou o poder quase na porrada com o Geisel. E o Silvio Frota tinha claramente um projeto fascista para governar esse país. E o Silvio Frota chamava o Geisel, sabe do quê? Sabe do quê? Comunista. Temos que combater o comunismo. E esses caras ficaram aí. O Bolsonaro cometeu ataque terrorista. Foi expulso do exército por causa disso. Um ataque terrorista que tinha a mesma lógica do ataque no Rio Centro. Lembra da bomba que estourou no colo do sargento? O ataque do Bolsonaro era um ataque extremamente semelhante. Por que esse cara não foi preso? Por que esse cara não é preso quando xinga o Congresso e a Câmara? Quando xinga o STF? Então, a gente foi muito brando com tudo. Você pega a Argentina, por exemplo, como nosso exemplo irmão, a Argentina fez um combate ao processo da ditadura com tudo que tinha direito. General assassino foi para a cadeia. Então, é muito mais difícil você instalar o fascismo na Argentina do que no Brasil. Veja o cara que foi eleito na Argentina e veja o cara que foi eleito no Brasil. Então, sim, nós somos brandos. E o PT também foi brando quando esteve no governo. O PT fez uma política, o Lula fez uma política de congraçamento com todo mundo. Ele podia fazer outra coisa? Não podia. Quando a Dilma tentou fazer outra coisa, foi mandado embora. Mas essa política de aliança sem critério e deixando impune os corruptos, impune os assassinos, etc., colaborou muito para a gente ter um governo fascista no Brasil. E ai de nós, se a gente não conseguir combater direito isso, nós vamos voltar a ter fascismo em 2022. Te cuida. Vamos lá. Mais uma pergunta. Marília Ormanes.
O governo Bolsonaro colabora com o surgimento da ideologia fascista entre os brasileiros ou só revela uma ideologia que sempre esteve presente em uma parcela da população? Ah, vocês também não tinha outra pergunta mais fácil para mim fazer, não? O Bolsonaro é fascista, né? Exerce uma política fascista. Ele não conseguiu até agora ter governo fascista e muito menos ter sistema fascista por incompetência. Já falei isso. Por incompetência, por covardia e por ter, no final das contas, algumas forças democráticas que andaram segurando a bucha e não deixaram ele fazer um monte de coisa. O que teve de projeto negado pelo Congresso, ele queria dar R$200 para todo mundo, e o Congresso obrigou ele a dar 600 e tal, né? Então, Bolsonaro é um fascista. Agora, ele não teria conquistado o governo se não houvesse uma base fascista sólida atuando, ainda que de maneira oculta, ainda que de maneira sem mostrar a cara, no Brasil como um todo. Você tem, sim, uma grande proporção de fascistas no Brasil. Eu não vou dizer, como alguns colegas meus têm dito, que o brasileiro é fascista. Não. A minoria fascista foi despertada pelas fantasias erráticas, malucas, de um fascista que hoje está no governo. Mas é uma minoria, volto a te dizer. A grande maioria dos votos do Bolsonaro não foram para ele. Primeiro, a grande maioria, muitos, não é a grande maioria, muitos foram simplesmente baseados em fake news, em fraude, etc. Segundo, muitos foram porque se criou um antipetismo, um ódio pelo PT, assim, fantástico. Alguém precisa estudar isso. É o demônio embaixo da terra e o Lula em cima como sendo o grande serviçal do demônio para destruir o país. Isso não sei como que foi incrustado Eu sei que a Globo teve um papel importante nisso, mas o antipetismo, por exemplo, ajudou muito. Nós vamos ter uma aula sobre por que é que você apoia o fascismo. Não sendo fascista, por que é que você apoia o fascismo. Isso vai estar lá pela quarta ou quinta aula. Ok. Professora, a gente já passou do tempo. Damos continuidade. Olha, se tiver muita pergunta, eu vou ter que... São 8h10. Nós combinamos de acabar 8h30 e eu ainda tenho 2 tópicos. Só se eu quiser o seguinte, eu tenho a questão do governo fascista e do sistema fascista. Só se a gente fizer o seguinte, Não, eu vou pegar pelo menos a questão do governo fascista hoje, né? E a questão do sistema fascista eu deixo para amanhã. Aí vai sobrar um tempinho para as últimas perguntas em cima da questão do governo fascista, tá? Tudo bem. Para amanhã não, né? Para quinta, professor. Desculpe, para quinta. Como diz o Caetano, eu tenho idade para esquecer as coisas. Tudo bem. Então, vamos prosseguir, né? Bom, como é que funciona um governo fascista? E você vai ver que tem coisas em que o Bolsonaro conseguiu os objetivos de um governo fascista e tem coisas que ele está lutando ainda e não conseguiu, né? Primeira coisa de um governo fascista, a destruição da educação. Isso, o Bolsonaro está muito perto de eliminar totalmente qualquer tentativa de educação séria no Brasil, né?
As fantasias que ele elaborou, por exemplo, com Paulo Freire, são risíveis, mas são uma demonstração clara do que ele quer fazer e do que ele está fazendo com a educação brasileira. É só pegar os 3 ministros de educação, não me pergunte qual é o pior, que você vai ver o que é o processo de destruição de um governo fascista. Junto com a destruição da educação, você tem a destruição da ciência. Nenhum dinheiro para investigação científica, nenhum apoio para projeto científico, a destruição dos organismos de apoio à ciência, como CNPq, CAPES, que são os principais, vivendo à míngua, né? As pessoas simplesmente tiveram suas bolsas eliminadas, né? E o que se diz da ciência é toda ela voltada para a destruição. Veja a propaganda que o Bolsonaro faz da cloroquina. É trágico, mas eu não consigo deixar de rir de um presidente fazer propaganda de um remédio contra a ciência, contra todas as evidências que já foram colecionadas no planeta inteiro. Cloroquina não serve para eliminar o Covid, e o Bolsonaro faz um ataque a toda essa ciência e uma defesa sistemática, né, do ocultismo, uma defesa sistemática da superstição, uma defesa sistemática de qualquer forma de conhecimento que não seja construída pela razão, que não seja construída pela ciência. Não é? É um culto à ignorância como nunca, jamais se viu, né? A começar pela conduta do próprio líder fascista. Pega as falas do Bolsonaro e você vai ver o que eu estou querendo dizer. Já te falei bastante do culto do irracionalismo, já te falei bastante do ataque sistemático ao Estado e à democracia, não é? Já te falei da questão de armar a população e isso quando eu estava te falando da questão da política fascista. Aqui, quando você pensa no governo fascista, uma das coisas importantíssimas e que sempre acontece no fascismo é a aliança com o capital financeiro. Não a prioridade não é a aliança com o capitalismo industrial ou com o capitalismo agrário. A prioridade é com o capitalismo financeiro. E a aliança que hoje o Brasil tem com o capitalismo financeiro é algo que deixa qualquer banqueiro com orgasmos múltiplos. Os representantes da indústria, do comércio, da agricultura, volta e meia fazem críticas ao governo. O capital financeiro elogia o governo. Eu já li coisas do tipo, o Bolsonaro foi a salvação desse país. E hoje, o dinheiro todo que é jogado na mão dos bancos daria para sustentar os nossos famintos durante um bom tempo, pelo menos até o fim da pandemia. Né? Outra questão importante é a eliminação das políticas sociais, já falei bastante sobre isso, talvez não precise acrescentar mais nada. A centralização dos holofotes tem que estar em cima do líder, ela não pode ser dividida.
o Bolsonaro expulsou o Mandetta, e eu nunca achei que o Mandetta fosse um grande ministro, mas ele expulsou o Mandetta porque o Mandetta estava fazendo sombra, porque o Mandetta estava aparecendo mais do que ele. E ele, o tempo inteiro, ameaça de expulsão, gente que tenta, ou que, por acidente, divida as luzes de holofote com eles, né? E, claro, faz parte do governo fascista a luta encarniçada contra os inimigos que ele mesmo inventou. Olavo de Carvalho na frente, governo Bolsonaro em seguida, são inimigos viscerais do Foro de São Paulo. Cara, o Foro de São Paulo, se o Foro de São Paulo fizesse a metade do que eles dizem que o Foro de São Paulo faz, eu estaria muito mais feliz. Na verdade, o Foro de São Paulo é um foro de discussão, é um foro onde as pessoas conversam e tentam ver quais seriam os destinos da esquerda, da humanidade, daí por diante, né? Mas eles inventam os inimigos e eles combatem rigorosamente, encarniçadamente, os inimigos que inventaram. E aí tem uma coisa curiosa, eles acusam o inimigo do que eles fazem. Eles acusam, por exemplo, no Brasil, ele acusa o PT de querer tomar a nação para si e de querer governar contra o povo. Ora, mas isso é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. E isso, na verdade, acredite, isso se repete em todo governo fascista. Ele faz a acusação do pecado que eu faço, eu acuso você do pecado que eu tenho. É um mecanismo perverso, interessante, é um mecanismo de defesa que te protege contra a crítica, etc. Né? Vamos parar por aqui, eu vou deixar a questão do sistema fascista para a próxima aula. E então vamos ter nossas perguntas finais e os meus 5 minutos para terminar essa aula. De novo, Rochelle. Vamos lá, Vanderlei, combinado. Vou começar com a pergunta do Leonardo Breder, eu acho que se fala assim. A política fascista também se sustenta na defesa dos bons costumes, conservadorismo, e usa a religião para legitimar suas ações nesse sentido, vide defesa da família. Poderia falar sobre esses pontos? Isso, ela é intrinsecamente, profundamente conservadora. E quando ela escolhe uma religião para ser amiguinha, ela escolhe a religião mais conservadora, mais autoritária, daí por diante. A aliança que o Bolsonaro fez, principalmente com a igreja mais autoritária, mais reacionária, mais violenta, daí por diante, né? Edir Macedo, Malafaia e por aí afora. Eu não devia, mas eu não consigo esconder os nomes, né? Então, é um processo de extremo conservadorismo. Quer melhor exemplo do que para responder essa pergunta, do que a Damares? A Damares, quer dizer, seria cômica se não fosse trágica. Ela leva a questão do conservadorismo às últimas consequências, né? Menino veste azul, menina veste rosa, lembra? A família. Você sabe o que ela queria? Ela queria que
que aquela menina que sofreu estupro com 11 anos criasse o bebê. Mais 15 dias dava para fazer uma cesárea, aí bota o moleque na UTI, aí quem sabe não tem um molequinho e tal, e aí uma vida que foi... Espera um pouco. Espera um pouco, nós estamos falando de coisa muito séria do ponto de vista de costumes. Né? Mas ela está dizendo que vai fazer um site para arrumar um outro marido. Ela quer casar. Então, quem sabe que se ela casando, ela não toma um pouco de vergonha na cara, mas vai continuar mantendo essa estrutura conservadora. Você pega o que se chama de ala ideológica do governo, né? Que sofreu perdas, hein? Que sofreu quedas importantes nos últimos anos, nos últimos meses, desculpe. Ela foi eleita, escolhida a dedo pelo seu conservadorismo. Conservadorismo é uma palavra fraca. A palavra certa é reacionarismo, é reacionário. O fascismo é reacionário. Ele é contra qualquer emancipação, qualquer liberdade, principalmente a liberdade de opinião, principalmente a liberdade de crença, principalmente a liberdade de costumes. Eles são obcecados pela questão da sexualidade. E é gozado, todo fascista é obcecado pela questão da sexualidade. É a perdição. A sexualidade é a perdição, é o pecado, é o que deteriora o ser humano. Nós precisamos ser puros, e o sexo é sujo. É uma gracinha isso. Eu quero ver se eles fazem isso. Falar para nós é fácil. Ok. Vamos lá. Pergunta do Sandro Valério. É possível, inclusive sob a ótica da sociedade líquida de Bauman, pensarmos o fascismo com diversas faces, ou seja, vários modelos de fascismo? Sim, e você tem isso hoje. Você tem hoje o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? O que está acontecendo com vários outros países que estão sob domínio fascista, né? Eles têm modelos, têm formas diferentes, e dentro deste governo do Brasil, ou dentro de qualquer outro governo fascista, você tem essas facetas, você tem esses modelos, você tem esses modos de enfatizar uma determinada coisa ou outra. Mas não é líquida, como diz o Malthus, não. É multifacetada, né? É múltipla. Uma das forças, um dos poderes grandes do fascismo é exatamente o fato dele ter suas garras lançadas para qualquer lugar. Eu posso ser fascista falando do teu óculos. Eu posso ser fascista falando da família. Eu posso ser fascista falando de qualquer coisa. Eu posso exercer o meu fascismo de maneira toda ela multifacetada. E você pode escolher se você prefere falar mal da família, ou de viado, ou de índio, ou quilombola. Lembra do Bolsonaro falando de quilombola? Chamando que tinha 15 arroba, que não servia nem para reproduzir e tal. Então, é multifacetado mesmo. Mesmo dentro de um só governo fascista, você tem essa multiface, que, por sua vez, dificulta muito para nós o combate, né? Porque você precisa estar sempre em guarda. Ele pode aparecer em qualquer lugar. E de qualquer forma, de qualquer maneira. Sim. Vamos lá. A última pergunta, para a gente partir para as suas considerações finais. Lembrando que as demais perguntas que não foram respondidas poderão ser encaminhadas ali para o e-mail
e para a página do Facebook do curso, para compreender o fascismo. A pergunta é da Vanessa Sayeg. Professor, você acredita que os jovens estão mais engajados ao fascismo? Não, não. Os jovens são mais... qual é a palavra correta? Eles estão em formação. Então, eles são mais suscetíveis a qualquer ideário político, né? Eles são mais suscetíveis ao fascismo, ao comunismo, ao socialismo, ao evangelismo, etc., etc., porque eles estão em formação. Né? Eles estão em formação. Então, as palavras chegam mais facilmente ao cérebro de um jovem do que de um velhinho como eu. Você vai ter muito mais trabalho para me convencer que negro tem que morrer, que negro é o responsável pela infelicidade da humanidade. Você não vai conseguir facilmente me convencer disso. Com o jovem, você tem mais chance de conseguir isso. Mas não existe, não, uma predominância de fascista entre os jovens. Existe, entre os jovens, uma maior suscetibilidade ao fascismo como a qualquer outra ideologia. Pega o Woodstock, por exemplo. Aquela coisa maravilhosa foi uma revolução que foi feita principalmente pelos jovens. A gente bebe naquela água até hoje, né? E se tem algo que era o oposto do fascismo, era o Woodstock. Sim. E agora? Agora podemos partir para as considerações finais? Emagreceram as minhas considerações finais, né? Porque nós temos pouco tempo e eu realmente não queria atrasar muito isso, porque, afinal das contas, as pessoas têm compromissos e se organizaram para ficar essa hora e meia. Né? O que eu espero é que você tenha aprendido nessa aula a reconhecer o fascismo, a enxergar o fascismo onde ele aparece. Quer seja na sala de jantar do domingo, quer seja no teu time de futebol, quer seja na tua escola, quer seja na política, principalmente nos governos. A primeira forma de combate ao fascismo é o conhecimento de como é que ele funciona. É o conhecimento de qual é a lógica que se opera dentro de uma mente fascista, de um grupo fascista, de um governo fascista, daí por diante. Se eu conseguir que você reconheça mais facilmente o fascismo, essa aula cumpriu a sua obrigação. E, no máximo, muito obrigado de novo. Apesar de eu estar sozinho olhando para a minha cara, eu estou vendo aqui que tem gente que está me ouvindo. Obrigado por todo mundo. Até quinta-feira, às 7 horas da noite. Até lá.